Boa noite, senhoras e senhores. Arthur Duval fez uma entrevista na Record, onde eles tocaram o áudio dele e pausaram o áudio para que ele fosse explicando as partes do áudio, como se tivesse alguma coisa para explicar, já não fosse bem claro o que ele falou e todo mundo já não tivesse entendido. Mas supostamente ele fez aí essa entrevista para se explicar, né? Para explicar o que aconteceu. Em parte ele se desculpou, que na verdade essa é a única coisa que eu acho que sim, tem que se desculpar, ou tem que pelo menos reconhecer que é bizarro e que todo mundo vai ver isso como uma coisa bizarra. Disse que precisa amadurecer, mas também ele lamentou que o áudio tenha vazado, que já é um mau sinal, porque ele precisa lamentar o fato dele ter gravado esse áudio, mais do que lamentar se o áudio vazou ou não. Então fica a dúvida se ele realmente se arrependeu de ter feito o áudio, se arrependeu de ter pensado aquelas coisas, ou se ele apenas se arrependeu do fato de que vazou. Ele disse que foi pra lá com o dinheiro dele, que ele foi pra lá como Arthur Duval, que ele não foi pra lá com objetivos políticos, mas sim foi pra lá voluntariamente como uma pessoa para ajudar as pessoas da Ucrânia. Mas a questão é o seguinte, ele tinha um cargo público, que eu não sei se ele vai continuar tendo, porque esse cargo pode ser cassado. Ele tinha esse cargo público e que supostamente ele precisa oferecer alguma coisa em troca para as pessoas, já que o dinheiro do salário dele está saindo do nosso bolso e entrando no bolso dele, inclusive de uma forma que não é voluntária, de uma forma involuntária, pelo imposto que nós pagamos. Então nós pagamos imposto, que significa que o dinheiro sai do nosso bolso e magicamente entra no bolso dele. Então aí surge a questão, por que ele foi para outro país, para servir outro país, se ele está sendo pago para supostamente servir as pessoas no Brasil? É claro que eu não acredito que a política seja útil para ninguém, já que os políticos não produzem nada, não fazem nada, não oferecem nada de valor para ninguém. Ninguém pagaria voluntariamente para sustentar um político. Os políticos recebem apenas o seu salário porque são pagos involuntariamente, porque nós não temos opção. Nós somos obrigados a pagar, a continuar pagando para pessoas não fazerem nada, mas para aqueles que acreditam na política, que política serve para alguma coisa, então me responda por que você que está sendo pago com dinheiro de pessoas no Brasil, que estão pagando para você supostamente fazer algum trabalho, você vai para outro país fazer outra coisa, né? Então, é claro que ele não poderia fazer nada de realmente útil no Brasil também. O que ele faz de útil para você? Você que está assistindo esse vídeo. O que o Arthur Duval fez para você alguma vez? Por exemplo, hoje eu já fui no mercado, comprei coisas no mercado, paguei. Mas eu paguei porque eu recebi alguma coisa em troca. Agora, o que o Arthur Duval te deu em troca do dinheiro que você paga para ele? E é muito dinheiro, né? Que esses políticos recebem. E a verdade é que essa viagem para a Ucrânia teve sim objetivo político. Que é claro que ele não falou isso na entrevista da Record, né? Ele não falou nada disso que eu tô falando na entrevista da Record, nem a entrevistadora falou nada disso, né? Aliás, o que a entrevistadora estava fazendo lá, afinal de contas, se ela não tinha nenhum questionamento, nenhuma pergunta decente para fazer, né? Então a verdade é que essa viagem para a Ucrânia tem um benefício de marketing, já que ele estava se candidatando a governador. Ele seria candidato a governador de São Paulo. E essa viagem aí fazia parte do marketing. Ele foi lá, filmou tudo. Para que filmou então, né? Se ele foi lá como pessoa, como Arthur Duval, porque ele, Arthur Duval, queria ajudar de graça as pessoas. Então para que filmar? Então para que mostrar? Para que dizer que foi? Vai, ajuda e não fala nada então, né? Mas é porque isso tinha um objetivo de marketing de uma campanha política. Se eu sou um herói, se eu tô fazendo coisas pelos outros, então você pode confiar em mim. Então eu posso ser um herói para você também. Então eu posso ser um herói em São Paulo. Então eu posso ser um herói e você confiar em mim e votar em mim. Então, por um lado, ele disse que foi com o dinheiro dele, mas, por outro lado,
Isso era uma campanha de marketing, então grande coisa, né? E afinal, além disso, o dinheiro também não era exatamente dele, entre aspas, né? Porque o dinheiro dele é o salário que ele ganha como político, que é nosso, e que a gente não escolheu dar o nosso dinheiro para ele. Ele foi tirado à força, obrigatoriamente. Então ele usou isso na entrevista para tentar aliviar o lado dele. Afinal, a entrevista nem era sobre isso, era sobre o áudio. Só que aí ele usou isso para justificar, olha quanta coisa eu fiz. Olha quanta gente eu ajudei. Eu dei carona para pessoas, eu levei suprimentos. Como se isso mudasse o áudio. Aí depois é que eu gravei o áudio, ou seja, que tática é essa? Deve ser alguma tática psicológica, deve ser alguma tática de retórica, onde você é questionado sobre uma coisa X, em vez de você falar sobre uma coisa X, você fala sobre uma coisa Y, sobre outra coisa, como se isso melhorasse a coisa X, né? Para desviar a atenção, talvez um red herring. Se alguém souber exatamente o nome dessa tática, coloque aí nos comentários. Então ele usou isso para tentar aliviar o lado dele, fez o áudio depois que já tinha saído da Ucrânia. E daí, né? Você estava falando das mulheres ucranianas. Qual é a diferença de você fazer isso? Dentro ou fora da Ucrânia? Se você fala das mulheres ucranianas dentro da Ucrânia ou fala das mulheres ucranianas fora da Ucrânia, o que mudou no que você disse? Você disse a mesma coisa. Por que o lugar onde você está muda o que você falou, né? E já tinha feito o trabalho lá também, como se fizesse alguma diferença. E como se alguém aqui no Brasil que pagasse o salário dele tivesse pedido para ele fazer isso. E disse que ia voltar para lá assim que acabasse a guerra para pegar as ucranianas que estariam pobres. E não apenas as ucranianas estariam pobres. E segundo ele, elas são fáceis porque são pobres, mas elas estariam pobres especificamente por causa da guerra. A guerra tornou vários ucranianos e ucranianas miseráveis, tornou várias ucranianas viúvas, tornou várias ucranianas órfãs, tornou várias ucranianas agora sem casa, sem família. E essas ucranianas aí são as que ele disse no áudio que ele voltaria para a Ucrânia para pegar. Também isso ele não assumiu na entrevista, nem em vídeo nenhum. Ele tentou se defender nessa parte do áudio onde ele disse que elas são fáceis porque são pobres, que é a parte que ele disse que era a pior de todas. Ele tentou se defender dizendo que ele estava se referindo aos países. Esses países são mais acessíveis porque são pobres. Mas não é verdade. Ele falou, elas são fáceis porque são pobres. As mulheres da fila de refugiados, as policiais. Ele estava falando das mulheres. Ele não estava falando de países. Países, você se refere no masculino. Você diria, eles são fáceis, eles são acessíveis, né? Dá para viver bem num país desse porque é pobre. É claro que não foi isso que ele falou. Ele falou que as mulheres de lá são fáceis de pegar porque são pobres. Então ele tentou mudar o que ele falou. Ele tentou dizer na entrevista que ele estava falando dos países, mas não é verdade. Ele estava falando das mulheres. Então, para ele que quer que as pessoas confiem nele, que as pessoas votem nele, o mínimo que ele deveria fazer é falar a verdade. Não, eu falei das mulheres, mas ele não falou. Ele disse que falou dos países. Então ele mudou o fato, mudou o que aconteceu, disse que aconteceu uma coisa diferente do que realmente aconteceu para tentar amenizar a sua imagem. Então, para vocês que confiaram ou que confiam no Arthur Duval, né, porque vocês não acham que é importante ele falar a verdade? Agora, comparando com outros políticos, se você ainda acha o Arthur Duval menos pior, eu nem posso falar muita coisa contra, né? Porque é muito normal que políticos mintam, que políticos distorçam completamente a realidade. Não vou dizer que é anormal, né? A coisa mais normal na política é isso. A política é feita disso, feita de enganação, feita de truques de mágica, feita de mentira, e não de alguém honestamente falar a verdade. Por que a política é assim? Porque ela alimenta esse tipo de comportamento. Ela é alimentada por trocas involuntárias. O que acontece se eu for ali no mercado e o dono do mercado ou o atendente me enganar, cobrar a mais ali o produto? Eu vou olhar a nota fiscal, vou ver que ele cobrou a mais,
não vou mais comprar nesse mercado, vou parar de ir lá, vou comprar em outro lugar. Então, por isso que o dono do mercado tem a preocupação, não apenas a preocupação porque ele é bem intencionado, mas a preocupação porque aquilo que alimenta o seu estabelecimento depende dele ser honesto. Então, ele tem a preocupação de ser honesto, tem a preocupação de falar a verdade. Porque os feedbacks que alimentam o mercado, e isso eu estou falando do livre mercado, do mercado como um todo, de trocas voluntárias, dependem da honestidade. Em qualquer troca voluntária, se essa troca for desonesta, você pode parar de consumir aquilo. Claro que tem trocas que você faz uma vez só e você é enganado e não recebe o produto. Sim, por isso que existem sistemas, aí existem sistemas de reputação, sistema de avaliação, sistema de terceiros, para que haja consequências sempre que há uma fraude ou engano no mercado. Já na política, não há consequências. Se um político mente, ele continua eleito. Se um político... Tanto que o Arthur Duval não está sendo caçado por mentir. Ele está sendo caçado porque o áudio dele vazou. Não porque ele está mentindo agora. Então não acontece nada. Se políticos mentirem, não acontece nada. Se um político falar uma coisa e fizer outra, não acontece nada. Se ele não fizer o seu trabalho, não acontece nada. Ele continua recebendo o dinheiro. Por quê? Porque você dá o dinheiro obrigatoriamente e não voluntariamente. Essa que é a diferença entre o sistema do mercado e o sistema do Estado. O mercado é feito de trocas voluntárias e o Estado é feito de trocas involuntárias. Não se esqueçam de ajudar o canal. É muito importante a sua ajuda para que esse canal continue postando vídeos diariamente. Ele não pode continuar nesse momento sem a sua ajuda. Então ajudem o canal. O seu like, sua inscrição já são uma ajuda. E você também pode se tornar membro do canal para ter acesso às aulas ou mandar um Pix que está na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos que ajudam o canal e até a próxima.